Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Confraria das Antigas, aqui no estúdio do Garagem 66. Hoje eu estou aqui com um convidado muitíssimo especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito excêntrica. Ele é um cientista maluco por natureza, tá aqui com a gente, amigo já fazem 11 anos de amizade, próximo a gente aí, e ele vai falar um pouquinho da história de vida, vai contar um pouquinho da carreira dele e principalmente como funciona hoje o trabalho dele dentro da Embrapa, hein? Vamos lá, tô aqui com o Marquinhos, o famoso delegado. E aí, Marquinhos? Bom dia a você, bom dia a todos que estão escutando nosso podcast aí. Como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Diz aí, você começou sua carreira lá atrás, você é químico, né? Como é que começou? Como é que começou o interesse pela química? Bom, isso aí começou desde que eu era pequeno, né? Eu sou velhinho, né? Nasci em 60 e naquela época as televisões, filmes, essas coisas, era basicamente as histórias da guerra, né? Que tinha mais ou menos que recém-terminados, né? E tinha muito filme de ufologia, essas coisas, tudo, né? E tinha alguns filmes de laboratório, né? E eu via aqueles personagens vestidos de branco, com aquelas pranchetinhas na mão e tal, e aquilo lá me fascinava, né? Mas eu nunca imaginei que um dia eu ia entrar nessa vida, né? Sim, todos nós temos um momento de infância que provavelmente vai representar na nossa história durante a vida toda, né? Com certeza, aquilo era uma imagem que eu via e falava, nossa, eu queria ser isso daí, né? Que legal. E como é que você trilhou esse caminho? Como foi? Como foi a estrutura para começar na química? Você fez um técnico? Você fez algum... Não, como isso aí foi por acaso. Com 19 anos eu arrumei meu primeiro emprego, que foi numa clínica veterinária. Eu segurava os cachorros, ajudava os cachorros, tudo lá. Que legal, deliciosa profissão. E eu queria ser veterinário, né? Mas não tive condição. Sim. E tinha uma médica veterinária que trabalhava num laboratório aqui em Campinas, da Inspeção Federal. Fazia análise bromatológica, essas coisas para o Serviço de Inspeção Federal, o CIF. CIF, né? Serviço de Inspeção Federal. E aí ela era como é que se diz, não era serviço, era serviço público federal, mas era contratado naquela época. Um terceirizado, talvez. E aí abriu uma vaga lá para lavar vidro. Eu falei, não, eu vou, né? Se é dentro do laboratório, eu vou. Quantos anos você vidro. tinha? Deixa eu só fazer um parênteses. Se o senhor quiser parar com a cadeira, fica à vontade. Se tiver tudo bem, mas se quiser ficar estável, a gente... Tá bom. Essa é mania. Isso com quantos anos? 20. 20 anos. 20. Vou lavar vidro. Lavar vidro. Que na verdade não são vidros, são as pipetas, a vidraria de laboratório. Né? Tem um nome específico isso, Marcos? O quê? Esses vidros têm um nome específico? Tem, são vários. Cada um tem um nome, né? Cada um tem um nome. Legal. Tá? É uma gama bem grande. Isso naquela época era lavado manualmente ou já tinha o maquinário que tem hoje para higienização? Não, manualmente. Sim. Manualmente. E no caso meu, ainda que eu entrei, que era um laboratório de resíduos de pesticidas, a gente fazia naquela época análise de resíduos de pesticidas clorados que iam em carnes que iam para exportação. Porque os clorados são os pesticidas meio complicados, né? Sim. Altamente tóxico, né? Altamente tóxico. Com residual grande no meio ambiente, certo? Meio ambiente, no alimento. E quando ele entra no seu corpo, ele se estabelece nos seus tecidos adiposos, na gordura. Sim, na gordura. E nunca mais sai. E os Estados Unidos, esses países da Europa, essas coisas, já tinha banido isso daí há muito tempo. Sim. Só que no Brasil, país de terceiro mundo, ainda era vendido. Eles vendiam para cá, produziam, vendiam para cá, só que eles não aceitavam produto contaminado para lá. Sim. Então a minha parte específica era isso. Uma técnica chamada cromatografia gasosa, que naquela época também estava se iniciando. Eram uns aparelhos bem rudimentares e tal, mas já detectavam níveis bem baixos, né? O cromatógrafo, já era o cromatógrafo a vapor ou não? Ainda não? Cromatógrafo a gás. A gás ainda, né? A gás. Tá. E você fazia a higienização
E depois a análise com o cromatógrafo? Não, na realidade, como eu entrei, como eu falei, era para fazer lavagem de material. Só que eu lavava rapidinho meus materiais e daí eu ia acompanhar os pesquisadores, essas coisas assim, para aprender a técnica. A profissão, né? certo. Por curiosidade, né? Sem informação nenhuma por enquanto. Sem informação nenhuma. Tá. Aí eu comecei a fazer biologia. Isso que ano nós estamos falando? Você tinha 20 anos? Tinha 20 anos, 1980. 80 mais ou menos. 80. Tá. Acho que em 81 eu entrei para fazer o curso de biologia lá em Itu. Graduação? Graduação. Legal. Mas eu não tinha condição de, apesar de trabalhar de dia para financiar meus estudos à noite, eu não consegui. Sim. Aí, acho que em 83, eu prestei biologia de novo na PUC, aqui em Campinas. Mesmo esquema, trabalhando de dia para financiar os estudos à noite, mas também não tive condições. Sim. E quando foi em 1985, a Embrapa resolveu montar um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa que seria para desenvolvimento de pesticidas, Sim. aqui em Jaguariúna. E um dos meus ex-chefes que trabalhavam no Ministério falou dessa oportunidade, só que daí já era concursado. Ah, tá. E aí, como eu não tinha formação nenhuma, eu prestei para laboratorista, que era o cargo mais baixo do laboratório. É um nível técnico, laboratorista ou nem Laboratorista, nem isso. Nem isso aí. Era só segundo grau. Tá. Mas, naquela época, antes da Constituição de 1980, havia os concursos internos. Sim. E aí, para passar para técnico... A Constituição de 88, né? É a Constituição de 88. Sim. 88. E para passar para técnico, poderia fazer um concurso interno. Ah, legal. Só que eu precisaria de ter um técnico de química. Aí eu já tinha feito colegial, já tinha feito 2 anos de faculdade, o técnico de química é nível médio. Sim. Mas eu consegui em Jundiaí fazer o técnico, eliminando todas as matérias comuns ao colegial e fazendo só as matérias técnicas. Ah, que legal. É como se fosse um supletivo mais técnico. Não, mas como eu já tinha o nível médio, eu fazia só as matérias técnicas. Sim. Então eu saí aqui de Campinas, ia trabalhar lá em Jaguariúna. Jaguariúna, o ônibus me deixava na rodoviária, eu ia para Jundiaí, chegava lá correndo para pegar as aulas. Sim. E é um fato interessante aí, né? 11 horas saía o último ônibus de lá, Uau. de Jaguariúna. Então eu tinha que sair meio correndo. Sim. E várias vezes eu perdi o ônibus e tive que dormir na praça, né? Você tá brincando. Até O 1º da manhã. os 6 da manhã. Dormia na praça mesmo? Dormia na praça porque a rodoviária lá era só uma salinha que vendia Jundiaí, passagem. anos 85, não era nada, pequena, minúscula. Nada, Né? não tinha nada. E nesse período, você já era casado? Como é que era isso? Não era. Nada, solteiro. Ainda não. Jovem de 20 e poucos anos. Um jovem de 26 a 28, por aí. Bom, se formou, terminou, quantos anos foram? 2 anos de curso? Foram 3 anos. 3 anos de curso. Aí eu consegui fazer o concurso técnico, o concurso interno, Sim. para ser para técnico. Legal. Né? E nessa época, como eu falei, o centro lá eu entrei na terraplanagem, né? Sim, era o Não tinha começo nada. de tudo, né? Começo de tudo. Tá lá hoje no mesmo lugar, Jaguariúna, logo após o pedágio, à esquerda? Sim. Legal. Então eu acompanhei lá desde a terraplanagem até a montagem dos laboratórios, né? E fui acompanhando A evolução toda. a evolução, dando alguns conselhos, né? Isso que eu ia perguntar, você como técnico tinha a capacitação para orientação da montagem de laboratórios, de equipamentos, de estrutura? Sim, bancadas, Bancada. projetar a carga técnica De compressor, de exaustor? compressor, de exaustor, de a carga elétrica para quanto que cada equipamento puxava. Nossa, Como eu que já legal. tinha essa Você experiência, participou de todo esse processo, então? participei de todo esse processo. Muito interessante. E depois de tudo pronto, na minha área, que é o laboratório de análise de resíduos de pesticidas, comprar os equipamentos, comprar vidraria
e colocar tudo para funcionar. Isso efetivamente começou quando? Quer dizer, teve toda essa construção do centro do Embrapa, teve essa parametrização dos laboratórios, que é um processo longo e demorado. Então, o laboratório começou efetivamente a estar apto, porque também demora um tempo para chegar às solicitações, né? Muito. Quando? Que ano é isso? Mais ou menos no começo dos anos 90. Legal. Começo dos anos 90. Sim. E nesse processo todo teve muita política tal, porque naquela época estava começando a se falar em meio ambiente, Sim. coisa que não existia. E aí o centro mudou totalmente a sua linha. O centro que seria para pesquisa de defensivos agrícolas, passou para, naquela época, defesa do meio ambiente, e hoje é Embrapa Meio Ambiente, Centro Nacional de Pesquisa de Desenvolvimento para a Agricultura Sustentável. Então, qual é a Embrapa significa o quê? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura. Quer dizer, então ela atende uma gama gigantesca, né? Deve cuidar da fauna, da flora, da questão marítima também, com certeza, né? O bioma marítimo. E hoje o Embrapa nosso aqui atende demanda internacional ou ele é só demanda nacional? Como é que funciona isso? Só demanda nacional, são mais de 37 centros de pesquisas espalhados pelo Brasil inteiro, cada um numa área específica. Para você ter uma ideia, a Embrapa foi fundada em 1974 e até os anos 70 o Brasil era um importador de alimentos. Olha que o Brasil, com toda essa agricultura, toda essa terra, não conseguia atender a demanda. Espera um pouquinho, você está me dizendo que em 1970 e pouco, que a população era infinitamente menor da que a gente tem hoje, a gente tinha deficiência alimentar? Não, a gente importava alimentos. Uau! A gente não conseguia nem produzir alimento para a demanda interna. E você entende ou tem como fazer uma análise e comprovar, por exemplo, que a Embrapa foi a evolução a participação da Embrapa na evolução da agropecuária mudou esse cenário? Bom, para você ver, ela foi fundada em 1974 e nos anos 70 a gente importava alimento e hoje, em cada 3 pratos de alimentos do mundo, um é produzido pelo Brasil. Uau! Dá para você perceber qual que é Que salto gigantesco na capacidade produtiva de um país. Tecnológico. Tanto é que quando eu entrei na época dos começos, que eu entrei lá até, vamos dizer, os anos 90, pessoal que entrava lá era para capacitação. Então o pessoal entrava mais ou menos com bacharelado ou mestrado, e iam fazer os pós-doutor, doutorado, essas coisas, fora do Brasil, para trazer o conhecimento. A informação. É buscar fora a seria informação. Formar o corpo técnico competente. Sim. Mas essa informação é muito interessante. Essa que eu falei, que até os anos 70, o Brasil era importador de alimentos e hoje em dia a gente está exportando muito aí. Legal. Cada 3 pratos de alimento do mundo, um é nosso. No Brasil. O agronegócio é quem puxa a economia. Toda a economia. E, bom, para finalizar, eu queria saber qual é a expectativa para o futuro. O que a Embrapa tem estudado? Quais são os nossos principais problemas que a gente está tratando internamente aqui para melhorar ainda ou a qualidade ou a capacidade produtiva? Bom, isso daí eu não posso falar de todos os centros, que são muitos. Posso falar do trabalho que eu estou fazendo hoje em dia. Sim. Que eu sou uma parte do trabalho que eu estou fazendo hoje em dia. Legal. Que é essa história de aquecimento global, de emissão de metano pelo gado, né? Todo mundo pega muito no pé. Aquela história do pum da vaca, né? Do arroto e do pum da vaca. Diz que é o metano. A quantidade de gases gerados pelos animais, principalmente confinados, tem gerado a possibilidade do aquecimento global. É essa a informação, né? Isso é o que fala, né? Sim. E eu estou trabalhando nessa área que... Para quebrar essa história, é isso? Comprovar ou quebrar esse paradigma. Tá. Né? Que pé que você está? Como é que está esses estudos? Bom, é uma equipe multidisciplinar,
muita coisa, muita gente envolvida. E a minha área em específica, hoje em dia, só é analisar o arroto do boi. Né? O pessoal lá projetou algumas que a gente chama canga, né? São uns cilindros. Sim. E eles colocam um coletor dentro da boca do boi. Coletor interno do boi? E o cilindro lá de fora? O cilindro lá de fora, por isso que chama canga, como se fosse uma canga. Para assim, captar esses gases aí. para captar esses gases. Sim. E o meu trabalho é pegar esses gases e fazer uma análise cromatográfica. Sim. Né? Ver a composição na molécula do gás, é isso? Quanto está sendo emitido quanto cada boi está sendo emitido de metano. E também faço análise do metano e do CO2 emitido na pastagem. Sim. Inclusive, eu já vi um artigo aí lançado com base nos dados da Embrapa por um site aí que é oficial dos produtores do Brasil, né, de agropecuária, que para cada boi que você coloca no pasto, como você coloca um boi no pasto, você tem que plantar uma área específica, tonelagem para ele comer. De ração e mais ou menos nesse balanço, certo? A emissão de CO2 e de metano que o boi emite, essa pastagem consegue absorver, consegue sequestrar esse carbono. Nunca tinha pensado nisso. Interessante. Então você está me dizendo que para ter um boi no pasto, eu preciso ter uma área cúbica específica de vegetação para ele se alimentar. Exatamente. E que a troca, que a fotossíntese que essa área cria, já é o suficiente para zerar o saldo do metano que o animal pode gerar. Gerar e emitir um pouco mais. Emitir um pouco mais de oxigênio. Então, mas quer dizer, isso é muito polêmico, porque a tal da... Não está confirmado isso ainda, é um estudo. Não, tá, né? Mas tem a Agenda 2030 aí e tal, essa coisa de meio ambiente. Sim. Legal, mas vamos que vamos, né? Eu queria muito agradecer a sua participação. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, com a gente, né? Mais um podcast da Confraria das Antigas. Você é bem-vindo sempre que você quiser. Traga temas novos, traga novos assuntos aí e vamos voltar a falar. Agradeço. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Um abraço.